Vamos abrir então a nossa Bíblia, né? O livro de João. João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 3. Né? João, capítulo 14, do versículo 2 até o versículo de número 3, nós vamos estar lendo. Amém? Todo mundo achou? Joãozinho, capítulo 14, versículo 2 e 3. Nós vamos estar lendo. Amém? Muito bem, então nós vamos estar prosseguindo, né? Esse estudo que nós estamos fazendo nessa carta. E como nós já falamos, essa carta ela trabalha um tema, né, principal, que fala acerca da resposta para o coração aflito. Então, nesse versículo primeiro, né, o próprio Senhor Jesus, ao ministrar aos seus discípulos, deixa claro: não turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim. Então, todo o capítulo 14 ele vai estar envolvido dentro dessa temática. E como nós já falamos, que todas as partes que nós fomos trabalhar, essa aqui a gente vai trabalhar já é a segunda, né? Mas todas as partes elas trazem respostas de como nós devemos tratar o coração quando ele se aflige, né? Quando ele fica turbado, atribulado por qualquer motivo, né? Então é sobre isso que nós vamos estar falando, né? Então a primeira resposta que nós já estudamos, né, com relação a essa resposta, né, que o texto fala acerca de como nós tratamos um coração aflito, né, nós trabalhamos a primeira parte, trazendo essa primeira resposta, falando que se nós queremos, né, de fato assim, tratar um coração aflito ou tribulado, a gente precisa colocar a nossa confiança, né, em Cristo, apesar das circunstâncias, né? E é óbvio, como nós já falamos, que é uma tendência, né, bem grande, né, de nós. Às vezes nós só conseguimos confiar quando nós começamos a observar, a ver, né, enxergar as coisas acontecendo, e parece que é aquilo que é o combustível para a gente começar a querer confiar. Mas o Senhor aqui não está falando que é dentro dessa perspectiva que você deve confiar nele, até porque a exigência de fé, né, leva aí você a crermos em Deus, mesmo a gente não vendo, né, mesmo a gente não tendo resposta aos nossos olhos, né, de forma clara. E nós precisamos aprender. Então, colocar a confiança em Cristo é importante, até porque você não está colocando a sua confiança em uma pessoa qualquer, né? Num homem que falha, que pode cometer erros, mas nós estamos colocando nossa confiança naquele que nos criou, naquele que é o nosso Senhor, né? Naquele que é o nosso irmão, né, primogênito, naquele que realmente é o nosso próprio Deus, né, o nosso Senhor. Então a gente pode confiar literalmente nele, porque ele com certeza tem um maior interesse em nos abençoar. E colocando a nossa confiança, nós falamos que confiança não é algo que você adquire de uma hora para outra, né? Confiança precisa ser desenvolvido, trabalhado na vida de uma pessoa, e obviamente que essa confiança ela só é trabalhada a partir do momento que você se dispõe a realmente a ter esse desejo de se relacionar, né? Então a gente só adquire confiança se você se relaciona, se você desenvolve uma intimidade com alguém. Caso contrário, não tem possibilidade nenhuma de você adquirir confiança. E é exatamente isso, né, que Deus realmente está colocando, ensinando para os seus discípulos, para que eles possam crer, né, no Senhor, confiar nele, né, saber que a nossa vida, a nossa causa, né, os nossos problemas são de fato conhecidos diante dele. E se tem alguém que pode fazer algo a nosso favor, com certeza é ele mesmo, né? Então a gente precisa aprender a confiar. E esse aprender a confiar exige isso, exige relação, exige você ter intimidade, exige você estar disposto a realmente se submeter a uma relação assim, né? Então a gente precisa. E isso é bom, porque a partir do momento que a gente cria esse vínculo de confiança, nós começamos a crer, né, literalmente da forma como Deus quer. Por isso que ele fala esse versículo primeiro: não turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim, né? Então essa é a forma de você crer, essa é a forma de você adquirir confiança. Então na segunda resposta agora, nós vamos ver aí, vamos ler o versículo,
né, 2 e versículo 3, ele vai trazer então a segunda resposta. Então a primeira é você colocar a sua confiança em Deus, em Cristo, independente, né, das circunstâncias. E agora ele vai estar trazendo a segunda resposta. Então vamos ler essa resposta aí para o coração aflito, a segunda. Versículo 2, versículo 3 fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos orar, irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter entendimento acerca do que vai ser ministrado e, acima de tudo, nos ajude a viver isso, a praticar essas verdades. Que nós não venhamos ser apenas crentes ouvintes da verdade, mas crentes que praticam e vivem essas verdades. Por isso, ministra, opera, mova, Pai, com o teu poder, com a tua graça, e faça realmente algo sobrenatural nas nossas vidas e trata esse coração aflito, Pai, que muitas vezes nós nos encontramos. Por isso, ministra, abençoa, opera nesse sentido, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus. Então, vamos aí para a segunda resposta para tratar o coração aflito. Primeiro, então, é depositar essa confiança em Cristo, independente das circunstâncias. E o segundo, é esse aqui, escreve aí: sabendo que neste mundo, esse aqui é importante, nós temos essa consciência, sabemos que neste mundo somos o quê? Peregrinos, né? Mas no céu é o nosso lar, porque Jesus voltará para nos buscar. Então aqui tem uma afirmação, uma verdade que nós precisamos assim ter no nosso coração, que de fato nós como cristãos somos peregrinos nessa terra. Aqui não é o nosso lar, né? O nosso lar é na presença do nosso Pai, né? E é muito importante que a gente realmente tenha essa consciência acerca dessa verdade, e com certeza quando nós temos a consciência acerca dessa verdade, isso também traz alívio para o nosso coração aflito, né? É uma resposta, é um remédio que o Senhor traz. Então veja, nós vamos ver aqui então nesse versículo 2 e 3 que a partida de Jesus, né, é para o bem dos discípulos, né? Talvez, como nós já falamos, é verdade que eles estão indo embora, né? Mas óbvio que eles estão indo embora com o propósito de preparar um lugar para os seus discípulos. Uma das coisas que nós precisamos assim ter consciência, porque quando nós começamos a ler esse texto aqui, quer ver só, quando você lê esse texto que fala que Jesus está indo para preparar um lugar, o que vocês pensam que é? O céu. Ah? O céu. Sim, mas o que é preparar lugar? Jesus está saindo daqui, aí vai chegar lá no céu, vai pegar uma área aí, um terreno, não sei, aí vai começar a capinar o terreno, montar uma estrutura, levantar alicerce, e falar assim: opa, aqui vai ficar Daniel, Daniela. É óbvio que lá nem casa não se dá em casamento, né? Mas só conjecturando aqui. Aí vai pegar lá um espaço, vai construir para a irmã Inês, para a família, para a dona Luísa e família, né? Para o Abner e família. É nesse sentido que vocês estão achando que Jesus vai para lá para preparar lugar? Porque nós sabemos para onde nós vamos, não sabemos? Né? Nós sabemos que vamos para o céu. Mas e aí? Né? A gente vai lá para o céu, e aí? O que tem no céu? Tem moradas? O que tem lá? Né? Porque nós ouvimos tantas coisas acerca do céu, né? Ruas de ouro, né? Palacetes, não é assim? E tantas coisas que nós ouvimos, né? E fala de casas mesmo, pessoas falam que é casa, tem moradia, né? E tem lá casa já determinada para cada pessoa, né? Destinada para cada um, porque se vão ser galardões que vão ser destinados. E é interessante, né, que na Bíblia, todas as vezes que Deus vai abençoar o seu povo, você pode ver que a bênção ela sempre está ligada com posse de terra. Já percebeu isso? Você vai ver, né? Deus cria Adão e Eva. Onde ele coloca? No jardim do Éden.
né? Aí o povo de Deus se rebela, fica rebelde, é expulso dessa terra. Mas Deus promete lá, né? Na época da escravidão, né, do povo hebreu, lá com Moisés, ele promete que é uma terra prometida. É uma terra. Aí se você vai ver as bênçãos que Jacó vai dar para os seus filhos, tudo envolve terra também. E aí quando nós vamos ver a questão para nós como cristãos, Deus está falando que vai nos preparar um lugar. E nós vamos estar num lugar também, novos céus e nova terra. Então tudo dá a entender que as bênçãos de Deus elas sempre estão relacionadas para a vida dos seus filhos com relação à posse de alguma coisa. Nesse sentido, principalmente que envolve terra, né? Alguma localidade. Essa é a impressão que dá dentro desse texto. Mas quando você olha o versículo, pessoal, vamos ler o versículo 2 e 3 para que isso fique bem claro, né? Porque nós precisamos entender qual é essa expressão que Jesus está aqui utilizando dentro da perspectiva da teologia de João. Esse que é o mais importante, dentro da teologia de João, esse preparar lugar, né? É realmente ele sair daqui e ir para os céus e separar uma parte ali dos céus e começar a levantar alicerces, fazer moradas celestiais. Será que esse é o sentido, né? Então nós precisamos realmente olhar para isso e ver se realmente é isso que o texto está falando, né? Então veja só aí, irmãos, fala aí no versículo 2 e 3. Vamos ler de novo. Vai falar assim: na casa de meu pai, o que está falando? Há muitas moradas, né? Então parece que dá a entender que vai ter um local lá, Jesus vai voltar para nos buscar e vocês vão ficar lá, nesse lugar. Né? São moradas celestiais. Isso que dá a impressão no texto, né, quando você lê. Então na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então percebe isso? Percebe que o texto dá essa impressão mesmo. Parece que é moradas celestiais. Mas na teologia joanina, não é isso. Quando ele fala que vou preparar lugar, né, lá no céu, a gente só vai ler um versículo, né, para a gente poder entender isso, porque você vai ver que na teologia de João, essa preparar lugar significa o quê? O próprio ato de Jesus, de ir para uma cruz, de pagar o preço pelos nossos pecados, de ressurgir. Esse é o significado de preparar lugar. Ou seja, preparar lugar significa que Jesus seria o meio que possibilitaria eu e você de termos acesso a Deus. É isso que ele está falando. Isso é preparar lugar, né? Então ele está falando que na casa do Pai há muitos locais, mas para ir para a casa do Pai, para estar na presença do Pai, você só pode ir por meio de Cristo. Então o versículo 6, a gente vai estudar isso mais para frente, mas só para trazer luz, por isso que eu estou falando, ele vai falar exatamente isso, que ele fala, ó. E respondeu Jesus, o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? E ninguém vai para onde? Para o Pai, senão através de mim. Percebe então qual é o significado de preparar-vos lugar? Né? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus está falando que quando ele fala desse preparar lugar, na teologia de João é exatamente isso. De que Jesus seria aquele que prepararia o caminho. De que forma? Através do seu sacrifício. Nesse ato dele ir para uma cruz, dele morrer, dele ressuscitar, dele subir ao céu. É isso que leva, né, os discípulos a ter a certeza de que através de Cristo esse lugar está sendo preparado, né, para que eles possam ir. Então eles só podem ir para esse lugar e só vão ter acesso a esse lugar por meio de Cristo. É isso que ele está falando. E isso aqui, é por isso que isso aqui é maravilhoso com relação ao nosso coração atribulado, né?
Porque diante dessas provas, né, diante das tribulações, diante do sofrimento, né, que nós passamos, nós precisamos o quê? Levantar literalmente, né, a nossa cabeça, os nossos olhos e voltar o quê? Para a recompensa final. Né, de que essas coisas que nós passamos aqui é o quê? É passageiro. Vai passar. O que nos espera lá na frente, e aí a gente pode sempre ter a certeza, né, de um final o quê? Feliz. Essa é a grande verdade, né? Que nós em Cristo temos a certeza de um final feliz. É isso. Isso aqui não é uma ficção, não é um conto de fada, mas é a realidade. É isso mesmo. Nos filmes que nós vemos hoje, né, geralmente está lá, né, mostra aquela ficção toda. Aí parece que no final tudo corre bem, mas é uma ficção. Né? Ali, na verdade, é uma expectativa que o mundo tem acerca do fim das coisas finais, né? E que o homem, querendo ou não, a alma dele clama para o socorro. Mas a Bíblia fala que o único que pode nos socorrer, o único que pode nos livrar, o único que nos pode nos levar e nos conduzir à presença de Deus, está lá nas moradas celestiais, é Cristo. É só Ele. Então a gente precisa colocar os nossos olhos no Senhor, nessas promessas, porque é isso que vai alentar o nosso coração. E é por isso que quando você olha para a vida dos discípulos, irmãos, essa é uma grande verdade. Porque fica pensando, como é que alguém, né, pode sofrer tanto, né? Acabar sendo lançado para leões comerem, ser lançado em fornalha de fogo, ser cerrado. Você imaginou ser cerrado no meio? Você já imaginou isso? Ser cerrado no meio? Acho que, eu não sei, né, o que é pior, né, mas a sensação de você ser cerrado é você ser aberto assim, a pessoa passar uma serra no meio e serrar você até morrer. Muitos discípulos morreram assim, né, cerrado. E aí eu pergunto, como é que essas pessoas, irmãos, elas conseguiam vivenciar isso? Né? O que trazia esperança para elas, né? Em outras palavras, como é que elas conseguiam superar tudo isso? Essa convicção aqui, que esses sofrimentos dessa vida, as tribulações, elas passam, elas não são eternas. Por isso que Paulo fala, minha breve e momentânea tribulação, né? É breve e momentânea. Por quê? Porque passa. E o que espera para o cristão, por mais que ele sofra aqui, mas o que espera ele é realmente bênção. É um final feliz. É você estar na presença de Deus. É você ter a certeza que lá você vai ser consolado. Que lá já não vai ter, literalmente, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais nada dessas coisas. E Jesus promete para aqueles que o seguem. Então, isso trazia, de alguma forma ou outra, e é por isso que você vai ver tantos cristãos pagando a sua vida, né, morrendo pela causa de Cristo, e muitos deles louvando a Deus, glorificando a Deus, né? Mesmo sofrendo, estão lá exaltando a Deus, como Paulo e Silas na prisão, depois de ter sido açoitado, à meia-noite estão lá louvando ao Senhor, adorando. Quer dizer, são realidades assim que, para a nossa perspectiva humana, são inconcebíveis, né? Como que depois de ser açoitado, de sofrer tanto, ainda vão ficar louvando a Deus? A tendência nossa é reclamar de Deus, murmurar de Deus, por causa da dor, do sofrimento. Mas a gente vê que na perspectiva bíblica do sofrimento, ele vai lapidando a nossa época, e nós não temos percepção disso, né? Mas Deus está lapidando a nossa vida por meio de dor, por meio de sofrimento, por meio de angústia. Ele está tratando, Ele está movendo, Ele está fazendo a gente criar dependência, né? Ele já, de alguma forma ou outra, deve estar tirando arestas da nossa vida como cristão, para poder realmente nós começarmos, voltarmos para aquilo que realmente Ele deseja e quer. Então existem essas verdades, então a gente precisa ter em mente essas promessas celestiais, ter em mente que o final que nos espera é realmente um final feliz. Nós vamos vencer, vamos triunfar sobre as turbulências da vida, os sofrimentos, as angústias, nós vamos vencer. Até a morte, né? Como a Lili estava orando, né, pelos familiares da Daniela, do Daniel, por causa da perca do pai.
até a morte, irmãos, será vencida. Ela não vai mais continuar, não reinará mais. Não haverá mais morte. É o último inimigo a ser vencido. É por isso que nós falamos que em termos da salvação, a nossa salvação ela só se completa, não que nós não somos salvos, nós já somos salvos. Mas ela vai ter a sua, fala assim, o completar dessa salvação quando nós recebemos o quê? Corpo glorificado. Porque nesse corpo glorificado você vai estar livre de todas essas mazelas que nós temos nesse corpo. Então a morte que continua hoje vencendo, reinando, não vai mais reinar. Ela vai ser tragada pela vitória. Não reinará mais. A gente nunca mais vai ouvir falar de morte. Você já imaginou isso, irmãos? Na presença do Senhor, a gente pode ter essa convicção, certeza. Nunca mais a morte reinará. Nunca mais a dor tomará conta do meu coração. Nunca mais eu vou passar noites com o coração angustiado, atribulado, com pensamentos autodestrutivos. Isso não vai existir mais, né? Então esse é o final que nos espera, né? Então veja, ele está preparando. Jesus ele está mostrando, né, que nós de fato temos que olhar para frente, para a recompensa, para a herança, né, que está nos preparado para essa glória eterna, para o lar celestial, né, e que através dessa perspectiva e dessa visão, com um olhar nisso, é que de fato isso nos leva a triunfar sobre esses momentos de turbulência que nós passamos e que levam o nosso coração a ficar atribulado. Né? Então ele está falando acerca disso. Né? Então lembre-se quando Jesus fala no versículo 2 e 3 de preparar os lugares, não tem nada a ver com estrutura física, não tem nada a ver com alicerces, não tem nada a ver com casas literais que nós conhecemos, não. Aqui é preparar lugar no sentido de que o que ele faria daria acesso para que aqueles que o seguem de realmente ir à presença de Deus, estar na sua presença, fazer parte do seu reino, estar no lar celestial. É isso que ele está falando, né? Agora, como é que Jesus, então, se nós vamos para esse lugar, vamos ver como é que Jesus descreve o céu. Né? Ele está descrevendo aí o céu nesses 2 versículos, e ele vai estar falando aqui, ó. Primeiro, o céu é a casa do Pai. Vê aí, ó, versículo 2 da primeira parte. Na casa do meu Pai. Não é isso que ele está falando? Quer dizer, ele vai partir, ele vai para a presença de Deus. E lá, que é o céu, ele fala que é a casa do Pai. Então lá, o céu é onde se encontra o trono de Deus, né? Lá está as hostes de anjos, lá está a Assembleia dos Santos, né, glorificados. O céu, de fato, é o que? É a nossa parte, por isso que a gente fala que nós somos peregrinos nessa terra. E eu, inclusive, até falo isso, né? Tem gente que fala, pastor, você acredita em ET? Eu falei, acredito. Isso até. Acredita, né, gente? Acredita também? Aí a pessoa fala, por que você acredita, pastor, em ET? Eu falei, nós somos ET. Segundo a Bíblia, nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos de outro mundo. Então você é um ET. É um extraterrestre espiritual, nesse sentido, né? E nós somos assim, somos peregrinos. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus, né? Então isso é importante. Então veja, aqui então não é a nossa pátria, né? Então veja que lá no céu está o quê? O nosso tesouro, o nosso galadão, a nossa herança incorruptível. No céu Deus fala que vai enxugar, né, as nossas lágrimas. No céu entoaremos um novo cântico, né, ao Cordeiro, onde os anjos, toda a Assembleia vai declarar: Santo, 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 és tu, né? Nós vamos estar lá pelos séculos dos séculos. Os filhos de Deus estarão lá, você sabe disso? Né? Para nós que temos o desejo de conhecer Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, né? Davi e tantos personagens bíblicos, nós vamos estar lá, irmãos, junto com todo esse pessoal. Junto com todos aqueles que já morreram também, de todos os tempos, né, que professaram a fé, que lutaram em prol do Evangelho,
por essa fé genuína, verdadeira, que é apregoar o Evangelho no mundo inteiro. Nós vamos estar lá, irmãos, junto com todas essas pessoas. Então isso é bênção, né? O lugar onde os filhos de Deus estarão, né? Então, se o céu é a casa do Pai, então isso significa que o céu é o nosso lar, porque é para lá que nós vamos, né? Nós estaremos lá, lá é o nosso lar. Então aqui no mundo, de fato, nós somos o quê? Estrangeiros. Mas no céu, de fato, nós estaremos em casa. Nós estaremos na casa do Pai. O céu é lugar também de quê? De segurança. O céu também lá não entrará mais maldição. Lá, como eu já falei, não tem mais dores, não tem mais aleijado, não tem mais ferida, não tem mais opressão, não há mais morte, não tem mais culto fúnebre. É isso, a casa do Pai é o lugar onde somos sempre bem-vindos. E lá, de fato, nós vamos ouvir aquilo que fala Mateus 25:34. Vamos ler? Vamos ver aí, irmãos, o que nós vamos ouvir lá. É um lugar onde não tem mais preconceito, é um lugar onde não se faz mais acepção de pessoas, é onde nós vamos estar, onde vai haver pessoas de todos os povos, línguas, tribos, nações, todos estarão lá, naquele lugar. Veja aí, 25:34, o que está falando? Quem puder ler. 25:34, Mateus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Olha que bênção, né? Que foi preparado antes da fundação do mundo. Já foi preparado para mim e para vocês. Ele fala: benditos do meu Pai, entre, usufrua dessas promessas, né? Tome posse de tudo aquilo que foi prometido a vocês quando vocês estavam lá na terra, mesmo diante de sofrimento, de lutas, né? De adversidade, de pessoas zombando de você, tirando sarro de você, lutando contra você, fazendo, até se colocando com o pé tropeço para você cair fora, sair fora da fé. Vocês foram fiéis, né? Vocês são vencedores. O que está esperado para mim e para vocês é isso aí, irmãos. Essa mensagem: vinde benditos do meu Pai. Imaginou isso? Vinde benditos do meu Pai. E você usufrui todas essas bênçãos, né? Então, o lugar, o céu é a casa do Pai. Outra verdade que ele fala é que o céu também é o lugar onde há muitas moradas. Nesse versículo 2, a parte A, ele fala aí: na casa do meu Pai há muitas moradas. É interessante que lá nos céus, irmãos, nós vamos ver que tem lugar para todos os filhos de Deus. Todos. Né? E é interessante que lá em Apocalipse 21:16, ele vai usar aqui uma linguagem figurada para mostrar que há lugar para todos no céu. Né? Então lá nós teremos moradas, mas também moradas o que? Permanentes. Nós vamos estar lá eternamente na presença do Senhor. Vamos ler Apocalipse 21:16. É uma expressão utilizada, né? Uma linguagem figurada para expressar que há espaço suficiente. O que está falando aí? A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então aqui no caso, quando eu falo de 2.000 quilômetros de comprimento, é óbvio que isso não é no sentido literal, mas é para mostrar que há espaço suficiente, essa é a ideia, para todos os filhos de Deus. Então não vai faltar espaço. Lá tem lugar para todo mundo. Por isso que quando Paulo fala, né, acerca da coroa da vida, o que ele fala? Que aquela coroa da vida não é só para ele, mas para todos aqueles também que vencerem, que foram fiéis ao Senhor. Então todos vão estar nesse lugar. Há espaço suficiente. Terceiro lugar, que Jesus, como é que Jesus descreve o céu aqui? O versículo 3, a primeira parte, fala que o lugar é preparado para um povo que? Preparado. O que está falando aí? 14,
versículo 3, a primeira parte. Né? Ele fala assim, vamos ler. E quando eu for e vos preparar lugar. Para que Jesus está falando aqui, irmãos? Quando eu for e vos preparar lugar. Ele está falando para qualquer um? Não. Ele está falando com um povo que está sendo preparado. Então pode ver que o céu não é para todo mundo. É para os filhos. Os céus é para os filhos. E o que nós precisamos entender com relação a isso, que nós não compramos esse lugar no céu. Nós não merecemos. Mas esse é um lugar, né, no qual está sendo o quê? Dado como presente para mim e para você. Bastando apenas o que você crer no Senhor. Por isso que fala que é por graça que nós recebemos esse lugar que está sendo preparado. Através do que? Da fé. E quem que preparou isso? Jesus preparou isso. De que maneira? Indo para a cruz, morrendo por nós, ressuscitando, sendo ascensão nos céus e intercedendo por nós. Então veja que lá na cruz, então Jesus ele abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus. Ele abriu, ele faz isso, né, por mim e por você. Por isso que fala aqui no João 14,6 que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele preparou esse lugar para um povo preparado. Um povo que está sendo preparado, que somos nós. Vocês imaginam isso, irmãos? Que o céu é lugar preparado para um povo preparado. Está sendo preparado para quando eu e você chegarmos. E isso foi preparado através da pessoa do nosso Senhor Jesus, né? Então isso aqui é muito bom, né? A gente ter essa certeza, né? Que realmente se não fosse por Cristo, nós jamais receberíamos, né, esses benefícios, essas bênçãos, né? Então, outra coisa que fala que o céu também é um lugar onde teremos comunhão eterna com Cristo. Aí o versículo 3, a parte B, ele fala assim: e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei o quê? Para mim mesmo. Eu vou preparar e eu vou receber vocês. Eu vou receber. Isso mostra então que nós teremos comunhão eterna com Cristo, irmãos. Essa aqui é a maior glória do céu. É estarmos com Cristo para sempre. Né? Vamos contemplar o seu rosto, vamos servi-lo, vamos exaltá-lo. A eternidade inteira, né? Não será, né, difícil para nós observarmos essa bênção de nós deleitarmos nele, contemplarmos a sua majestade, né? Vemos ter essa alegria que nós vamos realmente ter essa percepção. É quando nós falamos, né, aqui a gente pode experimentar um pouco dessa alegria, mesmo sendo pecadores, mesmo mediante a tantas adversidades, ainda a gente consegue ainda ter uma percepção do que é servir a Deus, do que é buscar a Deus. Imagina aqui, irmãos. Você imaginou como vai ser essa comunhão com Cristo, livre de tudo isso que nós vivenciamos hoje? E olha que é uma luta, né? Eu estava até falando, né, quando estava arrumando o local, né? A luta que foi, né, para chegar, né? Falando, não, mas só tem um dia, eu vou. E é isso mesmo. Nós lutamos, né? E a gente sabe a dificuldade, o sacrifício que nós temos que fazer para lutarmos, para estarmos na casa do Pai. E somos renovados quando nós fazemos isso. Deus abençoa, Deus renova nossas forças. Agora imagina lá, livre de tudo isso. Nós não vamos ter mais essa coisa, eu estou desanimado de estar. Não tem esse negócio de estar desanimado. Lá é vida plena. Você não vai ter mais esses problemas, né? E isso é bom. Nós temos essa perspectiva, né? De que realmente nós vamos ter essa comunhão plena, nós vamos exaltar a majestade de Cristo. Ele vai ser o centro, literalmente, né, da nossa alegria.
Lá nós veremos ele como ele de fato é. Eu não sei, né, o que vocês pensam, né, com relação a isso. Mas eu sei assim que eu já vi muitos filmes de Jesus, né? Aí é óbvio, né, que quando você vê o filme, você vê aquele Jesus bonito, né? Olhos verdes, cabeludo, né, aquela aparência agradável, né? Mas Isaías fala que ele não tinha aparência boa nenhuma, né? Isso quer dizer que na perspectiva humana ele era feio. Mas feio, se é feio de Deus eu não sei, mas que é feio era. Não tinha boa aparência. Aí sei lá, eu fico imaginando, né? A gente sempre fala de Jesus, né? A gente está sempre comentando. Quem é a pessoa que a gente quer ver, né? Que a gente quer estar assim, face a face, né? Quando a gente está aqui um com os outros. Você imaginou, né, irmãos? A gente está lá no céu, aí vem Jesus, meu Deus, é Jesus. Né? É Jesus que está ali. E você ter essa alegria de saber que, meu Deus, é o Senhor. Né? O que vai ser isso nesse encontro, né? De você poder estar lá face a face diante dele, você contemplando como ele de fato é. De dele, de repente, ministrar coisa no teu coração, verdades que vai fazer não enxergar. Eu falei, meu Deus, como Deus foi bondoso, misericordioso, quão bom é estar aqui. Né? Então vai ser uma coisa assim, grandiosa, irmãos. Né? Vai ser algo que a gente não tem nem ideia. Né? Por isso que Paulo lhe deslumbrava isso falando, partindo estando com Cristo, que é muito melhor. Né? Para mim morrer é lucro. E realmente, né? Estar na presença de Cristo deve ser a coisa mais maravilhosa que você podemos experimentar. Né? E aí, outra coisa que ele fala acerca do céu, que fala que o céu também é um lugar onde nós teremos plena comunhão uns com os outros. Olha aí, o versículo 3. O que ele fala? E quando eu for e vos preparar lugar, ele está falando com os discípulos, eu receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais o quê? Vós também. Então Jesus está falando acerca dos discípulos, seus seguidores, que onde ele está, os discípulos também estarão. Isso quer dizer também que o céu é o lugar onde nós teremos plena comunhão um com os outros. Nós teremos. Né? E aí você vai ver que no céu nós vamos ser uma só família, um só povo, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva do Cordeiro. Né? Nós vamos conhecer, irmãos, as pessoas. Tem muita gente que pensa e fala assim, será que nós vamos conhecer, né, as pessoas? Será que a gente vai ter a capacidade de identificar, né? Isso é possível, irmãos, porque existem muitos textos que falam acerca disso, né? Das pessoas que conseguiram, ao ver, contemplar, pela fisionomia, pela face, observar. Por exemplo, lembra de Pedro, né? Pedro ele tem uma visão da transfiguração, ele vê Jesus, quem que ele vê mais? Moisés e Elias. Aí a pergunta é, como é que ele sabe que era Moisés e Elias? Né? Sabe como? Como é que ele pode... Moisés e Elias, mas pode ser qualquer outra pessoa. Podia ser dois anjos, podia ser dois outras, né? Qualquer pessoa. Mas como que ele afirma que é Moisés e Elias? Nesse ponto. Como? Por exemplo, Jesus, quando apareceu com o corpo glorificado, tá certo que o fator de estar glorificado, ele está no estado perfeito. Mas ele carregou ainda marcas sobre ele. Não é à toa que Tomé fala, se eu não botar a minha mão no buraco das suas mãos, no seu lado, onde foi perfurado, eu não vou crer. E quando Jesus aparece para o discípulo, a primeira pessoa que ele chama é Tomé. E manda ele botar. Isso quer dizer que existem sinais que vai de alguma forma ou outra nos possibilitar identificar. E Jesus foi identificado por aquilo ali. Né? Então existem muitas coisas assim que as pessoas, e o próprio texto bíblico mostra que vai haver essa possibilidade de identificação, né? Da gente poder reconhecer as pessoas, de olhar para elas e saber quem elas são, né? De fato, nesse sentido.
É óbvio que nós não temos, por exemplo, eu não sabia quem que é Davi, não sei, eu nunca vi ele. Né? Mas lá eu vou conhecer o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, profeta Elias, João Batista, todo esse pessoal a gente vai conhecer. Mas nós vamos ter a possibilidade de realmente assim poder identificar essas pessoas. Então vai haver a possibilidade da gente poder realmente assim ter a percepção de quem que é óbvio, aquelas que a gente teve contato, né? Apesar de estar no estado perfeito, isso também mostra que no estado perfeito muita coisa ela muda, né? Justamente porque agora é perfeito, não tem mais imperfeição. Por isso que os próprios discípulos no caminho de Emaús, eles só foram perceber que era Jesus pelas falas de Cristo. Mas eles não conseguiram perceber assim, olhando para Jesus, ou vendo alguma coisa assim. Talvez, é óbvio, né? Muitos falam que talvez seja pelo momento, né? Eles estavam tristes, né? Estavam abatidos, as notícias que eles tinham realmente assim, abalaram o coração deles, a ponto que eles não conseguiam perceber essas coisas. É o que acontece com a gente também, né? Às vezes passa problema, às vezes a pessoa vem comentar assim, nem vê a pessoa. Né? Já vi tanta gente falando assim, fulano nem me cumprimentou. Né? Passei, fui dar a mão, nem apertou minha mão, nem deu tchau. Né? E às vezes a pessoa também está passando por alguma coisa assim, que deixa ela aérea assim, e passa a partida mesmo. Mas vai haver essa possibilidade. Mas esse não é o mais importante. O mais importante é que nós vamos ter comunhão. Nós vamos estar com todas essas pessoas, todos esses discípulos, todos aqueles que professaram, né, a fé em Cristo, que foram lavados mesmo pelo sangue de Cristo, nós vamos reconhecer, nós vamos ter comunhão com elas. Né? Então isso são as coisas que Jesus mostrou para descrever o que é o céu. Agora veja, como é que Jesus vai voltar, irmãos? Porque ele está falando no versículo 3 que ele vai voltar. Se ele está falando que vai voltar, isso aqui é uma promessa de que ele vai estar retornando. Então, veja só, duas perguntas que nós vamos fazer com relação a isso. Como Jesus vai voltar e quando ele vai voltar? Então, vamos lá. Com relação à volta de Jesus, você vai ver que primeiro ele promete, isso aqui nesse versículo 3, que ele vai voltar, porque ele está preparando um lugar, ele vai voltar para buscar. Né? Então essa é uma promessa da volta dele. Segundo, há vários textos que falam, Apocalipse 22:7, 1 Tessalonicenses 5:4, Apocalipse 1:7, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 18. Todos esses textos aqui, além de outros, falam acerca de passagens que falam acerca da volta de Jesus. Como por exemplo, eu voltarei, venho sem demora, eis que cedo venho. Vigiai para que este dia não vos apanhe de surpresa, né? E aí fala que Jesus voltará, que todo olho o verá. Então veja que o mesmo que subiu é o mesmo que vai voltar, como os anjos me declaram em Atos 2. Então Jesus, ele vai voltar. Então como vai ser isso? Visível. Vai ser uma volta visível. Porque segundo o texto de Atos, quando Jesus ressuscita, né, e ele vai sendo assunto aos céus, ele vai subindo, os discípulos estão contemplando ele, os anjos falam, da mesma forma que você está vendo ele subir, da mesma forma ele voltará. Em outras palavras vocês não estão contemplando fisicamente, os seus olhos não estão vendo ele subir? Da mesma forma seus olhos verão quando ele voltar. Essa é a ideia. Então Jesus vai voltar dessa maneira, dessa forma, né? Então ele virá, como o texto também fala, com um grande cangor de trombeta de Deus. E aí vai ser o evento mais, né, terrível, assim, para os ímpios. Mas para nós será um momento glorioso, porque para os ímpios será ação de juízo de Deus. Para nós não, vai ser um momento de glória, porque nós estaremos para sempre com Ele, né, e vamos ao encontro dele. As nações, elas vão se lamentar sobre Ele. Ele virá como um relâmpago, vai aparecer de um lado, aparecerá no outro, né? Vai ser uma volta assim repentina, essa é a ideia. Por isso que fala que a volta de Cristo é iminente, pode ser a qualquer momento. E aí isso deve trazer o quê? Alerta ao nosso coração,
para não ficar que nem aquelas 5 virgens desapercebidas, né? Imprudentes, que não se deram conta de que o Senhor voltaria, e quando voltou, depois estava lá com as lâmpadas sem azeite, e foram pedir para aquelas que tinham azeite, para poder ter azeite para ficar com as lâmpadas acesas, mas já era muito tarde, né? Então assim nós vamos vendo que o Senhor vai mostrando claramente que Ele vai voltar, que Ele vai aplicar ação de juízo, né? Que ali Ele vai separar os seus daqueles que não são. Ali haverá ação de juízo com relação ao anticristo, com relação à besta, com relação a Satanás, os anjos, todos aqueles que não foram escritos no livro da vida, né? Enquanto eles serão lançados na fornalha de fogo, né? Que é a segunda morte, né? A gente vai ver que os seus vão ser salvos, Deus vai separar, os anjos vão separar, né? As ovelhas dos bodes, e nós estaremos para sempre na presença dele. Então todas essas passagens falam acerca de como Jesus vai voltar. E uma coisa é fato, é promessa dele, ele vai voltar, ele falou, então ele vai cumprir. E vai ser dessa forma, visível, todo olho verá. Agora, tem outros sinais, né? Como Mateus capítulo 24, que fala os princípios das dores. Enquanto aquilo não se cumprir, né? Então Jesus não vai voltar. Mas quando as coisas estiverem acontecendo, Jesus está falando assim, como você olha para o céu e olha e vê, né? No caso o tempo fechando, e você fala, vai chover, porque você está vendo, está observando. Da mesma forma também esses sinais servirão para mostrar que Jesus está próximo, né? E um dos sinais é o que? O evangelho ser pregado. E quando o evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim, né? E a gente está vendo que isso está se alastrando nos nossos tempos de uma forma assim muito intensa, por causa da internet, né? Então o evangelho está chegando, está sendo alastrado de uma forma assim que a gente nem imagina. Então o tempo está próximo, né? Com relação à volta do nosso Senhor Jesus, né? Então é dessa forma que vai acontecer. Agora, quando isso vai acontecer? Vamos lá, Mateus 25, para encerrar, veja aí só que ele vai falar do versículo 1 em diante, ele vai falar quando que isso vai ocorrer. Então, Mateus 25, versículo 1 em diante, né? Fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, e esse aqui é o problema, né? Essa expressão tardar. É que as pessoas pensam, está demorando, não vai voltar não. Já passou tanto tempo, não aconteceu nada. Esse é o problema, né? Mas lembre-se, tem vários relatos bíblicos, né? De situações também assim, que depois que começou a coisa a se cumprir, aí já era tarde. Por exemplo, a Arca de Noé. Foi assim, antes do dilúvio. Noé está pregoando 120 anos da justiça de Deus. O povo só quer comer, beber e se dar em casamento. Vem o dilúvio. Obviamente que ali, na hora que o pessoal viu que o dilúvio veio, aí eles se despertaram. É verdade mesmo que Noé está falando. Mas já era muito tarde, porque a porta já tinha fechado da arca. Já tinha se fechado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, né? Quando Deus manda as 10 pragas também para o Egito, é a mesma coisa. Você está vendo que Deus está falando, para falar liberar, ele não libera. Na 10ª praga, né, ele vai lá matar os primogênitos. E aí Deus fala para o povo dele, isso é interessante, né? Que se o povo realmente botasse lá sangue na vega das suas portas, o anjo da morte ia passar e a morte não atingiria aquilo lá. E realmente isso aconteceu. E em todos os lados que não tinham sangue na vega das portas, todos morreram. Né? E a gente vê literalmente que veio aquilo, né? Matou, mas o povo de Deus estava lá guardado, protegido, né? Mas Deus estava lá falando para eles. E assim Deus tem falado, irmãos. Assim Deus falou, né? Também lá para Ló, quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, mandou tirar os justos de lá, por causa de uma promessa que Deus fez a Abraão, que ele não destruiria justo com ímpio.
E pode ver, enquanto não tirou o justo de lá, não houve destruição naquele lugar. Mas quando os justos saíram, Deus destruiu aquele lugar. Né? Mas aquele povo também era um povo rebelde, um povo que também não dava ouvido às verdades, à voz e ao juízo de Deus. Né? Então todos sucumbiram. E assim vai. Aqui nesse texto está falando dessas prudentes. Então o problema é essa questão do tardar. Jesus não volta nada, já passou tanto tempo, não acontece nada. E as pessoas então a partir daí vão abrindo brechas para achar que nada disso vai acontecer. E aí o que acontece? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nessas disseram às prudentes: dai-nos da vossa azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou o quê? Fechou a porta. Está vendo? Mesma coisa do dilúvio, fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem dia nem a hora. Então, ou seja, quando que Jesus vai voltar? Não sei. Segundo o texto é isso. Não sei. Nem dia nem hora. Mas ele fala uma coisa: vigie. Porque esse dia vai chegar. E para que você não seja pegado desapercebido, então, esteja vigilante. É isso que ele está falando, mais nada. Quando vai ser? Não sei. Se vai demorar mais 1000 anos, 2000, não sei, porque o tempo de Deus é diferente do nosso nesse sentido. Mas o alerta é: ele vai voltar. E a gente precisa estar o quê? Preparado nesse sentido. Então, todas essas verdades, né, que a gente trabalhou hoje, ele de fato traz mesmo alívio ao nosso coração, de saber que tudo isso aqui vai passar. Que nós estamos aqui num lugar como peregrinos, estrangeiros. Estamos aqui só passando nesse mundo. Mas nosso lar real, verdadeiro, não é aqui. Nosso lar real, verdadeiro, é na presença de Deus. E é para lá que nós iremos. E é para lá que nós viveremos. E é para lá que nós estaremos eternamente na presença de Deus. E que nós possamos nos alegrar e nos consolar com essas verdades. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós